A Carriça troglodites é a espécie que nos traz agora para mais uma conversa sobre aves com o Gonçalo Elias. Gonçalo, o que é que tens aqui para nos dizer sobre a observação desta espécie que é relativamente esquiva? Olá, ora bem, a carriça é mais uma espécie que eu vi em julho de 88, durante a visita que fiz à zona de Guimarães, que eu já mencionei em conversas anteriores. A carriça é uma espécie esquiva, como disseste, e a carriça, ao contrário da popa que nós falámos na conversa anterior, que é uma espécie que gosta de zonas mais secas e quentes, a carriça é o contrário. A carriça não gosta de zonas secas e quentes, daí que seja muito escassa no interior alentejano e até escassa a sul do Tejo de uma forma geral, mas pelo contrário é muito comum no norte do país. Daí que, sem surpresa, a minha primeira observação de carriça foi exatamente no Minho, onde as carriças estão, pode-se dizer assim, por todo o lado. Elas são muito mais comuns no noroeste, e depois a abundância vai diminuindo à medida que vamos para sul e para leste. Ora, a carriça é de facto esquiva, mas por outro lado tem algumas particularidades. É que, primeiro, tem um canto extremamente audível, que até é um canto incrivelmente potente para uma ave tão pequenina, porque a carriça é das Essa aves será mais. a sua principal característica, não é? Em É, termos é, de que a distingue de todas as outras espécies, não é? sim. E depois tem outra característica que é, embora elas se escondam na vegetação, elas não vão necessariamente para longe, elas até podem estar a poucos metros de nós e até podem deixar-se ver. Às vezes não gostam é de estar assim muito longe da vegetação, portanto nem é tanto fugir das pessoas, como acontece com outras aves, é mais gostarem, digamos, elas precisam de um refúgio, elas sentem-se bem perto da vegetação e se calhar sentem-se inseguras quando estão longe. De modo que qualquer refúgio lhes serve. Eu tenho uma história muito engraçada, precisamente sobre isto, que eu, quando comecei a anilhar, quando tive a minha credencial de anilhagem, que foi no início da década de 90, eu depois, durante alguns anos, fiz anilhagem na Rábida, na zona de Casais da Serra, que é uma zona que eu já referi também em conversas anteriores, onde eu fiz algumas observações. E então, eu aí estava lá na quinta de um tio meu e eu punha as redes de anilhagem e depois dava a volta às redes, que é a prática normal na anilhagem, e depois trazia os bichos em saquinhos e depois fazia a anilhagem ao pé de casa. E então, ao pé de casa, tinha lá assim um enorme terraço que já dava diretamente para o exterior, mas não era muito alto. E nesse terraço havia alguns vasos, e era nesse terraço que eu punha a minha mesa de anilhagem, depois estava ali a anilhar. E então, numa dada ocasião, eu estou a anilhar uma carriça, portanto, a processar o bicho, a virar asa, e ao meu lado, para aí a 1 metro, está um vaso com uma planta. Quando eu termino o processamento da ave, eu vou libertá-la e no instante em que eu a liberto, para onde é que ela se vai enfiar? No vaso que estava a 1 metro de mim, que era a mancha de vegetação mais próxima. Ou seja, esta necessidade que elas têm de se esconder em vegetação densa levou esta carriça a voar na mancha mais próxima que encontrou, que era o vaso que estava ao meu lado. Claro que depois ficou ali só 1 minuto e depois foi-se embora a vida dela para outras moitas. Mas este episódio ilustra bem até que ponto é que estas pequenas aves têm necessidade de se enfiar no meio da vegetação. E essa tua primeira observação, se te recordas dela, foi motivada pelo cantar dela ou viste Não, de facto? eu via, não me recordo como é que eu localizei, porque eu nesses dias que estive lá em cima estava a fazer as observações com um tio, outro tio que eu já referi, que reside em Guimarães, e portanto nós íamos dando a volta lá pela quinta, aquilo também era uma quinta, e ele ia mostrando as aves que ocorriam lá, e a certa altura encontramos uma carriça, mas eu recordo-me de que terei visto a ave, porque eu acho que na altura nem sequer conhecia o canto da espécie. Agora, as circunstâncias precisas da observação não as recordo, até porque nestas aves muito, muito comuns, são aves que a pessoa já viu milhares de vezes e às tantas é difícil recordar os detalhes da observação. Portanto, esse aspecto concretamente não consigo reproduzi-lo. Uma das coisas engraçada também em relação ao facto da carriça ser uma espécie que canta com uma amplitude descomunal em relação ao peso e ao seu tamanho,
eu vi uma analogia, e estas analogias valem o que valem, mas não deixa de ser uma analogia interessante para dar uma perspectiva daquilo que é o quão alto ou qual é a amplitude realmente com que ela consegue cantar, que diz que se comparássemos uma carriça em tamanho com um galo, então a carriça consegue cantar 10 vezes mais alto que o galo. Se a carriça tivesse o mesmo tamanho que um galo, conseguiria Ou cantar 10 seja, se vezes mais fizermos alto que um galo. a proporção é entre o peso da ave Entre e o o peso volume, e o e a volume do som, amplitude né? E a amplitude. do barulho. E, Exato. aliás, é isso que lhe dá também um bocado aquele nome, como eu já lhe ouvi várias vezes chamar, como sendo a cantora de ópera das aves. Sim, é possível, porque realmente tem um canto que é composto por uma série de frases variadas e é bastante potente para o tamanho da ave, como referimos há pouco. Agora, há uma questão aqui também que eu te queria colocar, porque tem a ver com o seguinte. Pelo que eu percebi, eh, os troglodites, onde está incluída, portanto, a troglodites, que é esta espécie, eh, já tem gerado assim alguma confusão taxonómica. Qual é a complicação que se passa com esta ave, com esta espécie? Bom, é assim, a carriça é mais uma ave que quando foi originalmente nomeada pelo Linneu em 1758, foi parar ao género de Motacilla. Porque o Linneu tinha muito poucos géneros e tudo o que era aves insetívoras, muitas delas, as andorinhas não, mas a maioria das outras aves terrestres insetívoras, incluindo cartaches e roxinóis e totinegras, ele meteu no género Motacilla. Depois, mais tarde, é que a carriça foi separada para a sua própria família e por isso é que temos um tautónimo, que é Troglodites, porque o nome original do Linneu era Motacilla troglodites. Agora, a carriça é a única espécie da família na Europa, da família Trogloditidae. Mas no Novo Mundo, que é como quem diz, nas Américas, esta é uma família muito numerosa, que tem mais de 80 espécies. Ou seja, esta basicamente é uma família do Novo Mundo, que vai desde o Canadá até ao Brasil ou mais abaixo, e que são muitas dezenas de espécies de vários géneros, portanto é uma família bastante complexa, mas há uma única espécie que ocorre do lado de cá também, que é a nossa carriça, que por acaso é a que dá o nome à família. Agora, como é que a taxonomia da família tem evoluído nos tempos recentes? Eu confesso que não tenho acompanhado muito, porque são organizações mais destas aves neárticas que eu não conheço tão bem. Mas essencialmente é isto. Portanto, ela começou no género Motacilla, depois passou para a família Troglodidae. E já agora referir que Troglodites é um nome que vem do grego e que significa aquele que anda nas cavernas. Isto é uma referência ao homem das cavernas, né? Mesmo nós em português usamos o termo troglodita para isso, não é? Sim, embora às vezes já assim, se quiseres, com um sentido pejorativo, não é? Sim, também. Para dizer que alguém tem um comportamento muito primitivo. Mas troglodito originalmente significa o homem que vivia nas cavernas, que anda nas cavernas. E porquê que esta pequena ave tem este nome? Porque o ninho da carriça é uma caverna, ou seja, ela constrói uma estrutura, enfim, com palhinhas, né, com aqueles materiais vegetais, mas que em vez de ser uma simples taça, como acontece com tantas outras aves, é mesmo uma bola fechada com uma entrada lateral. Portanto, aquilo, de certa maneira, assemelha-se a uma caverna, embora construída com material vegetal. Daí que Eu nunca vi um ninho de carriça, mas segundo me consta, não é só o canto que é desproporcionado em relação ao tamanho, segundo me constou, os ninhos também são um bocado os ninhos desproporcionados em são relação ao tamanho relativamente da ave. grandes, por causa de ser esférico. Portanto, ser esférico tem que ter a câmara lá dentro, depois tem tudo a envolvente, mas para além de ser grande e ter esta particularidade de se assemelhar a uma caverna, ainda tem outras curiosidades. É que as carriças são conhecidas por fazer ninhos nos sítios mais inusitados. Eu uma vez, no Baixo Alentejo, algures ao pé do Guadiana, onde havia aqueles antigos moinhos de água, não sei se sabes quais são, assim, umas construções antigas que havia à beira do rio, que agora já estão todos abandonados, e num desses moinhos de água encontrei, tinha lá um pedaço de madeira pendurado do teto que tinha um ninho de andorinha das chaminés, de irundo rústica, que estava abandonado, e a carriça
construiu o seu ninho dentro do ninho da andorinha das chaminés, portanto, dentro do ninho dela. Mas há outros casos ainda mais curiosos. Uma vez vi uma fotografia de outro observador que morava algures no Ribatejo, numa vivenda, e que à porta, foi por alturas do Natal, tinha lá uma coroa, daquelas coroas de Natal, aquelas roscas verdes, né? Aquelas Sim, sim, anéis que sim. se põem por trás das portas. Ele depois deixou aquilo um bocado para lá do ano novo, pendurado na parte exterior, e então houve uma carriça que foi lá fazer ninho nessa coroa de Natal. Outros casos Eu também terei lido assim sobre elas fazerem ninho em roupa em pendurada no estendal, em estendal. estendais de roupa, assim, nos bolsos, ou nos bolsos da roupa, portanto, do interior das peças de vestuário que estão a secar em estendais. São casos que mostram a capacidade, a imaginação que estas aves têm para encontrar sítios para nidificar. E também há casos, por exemplo, na Serra de Monte Junto, que fica ali um bocado a norte de Lisboa, de construção de ninhos no interior de grutas e algares. Portanto, elas podem, e em paredes também, mas também pode ser dentro da vegetação, que é o mais normal, é ser dentro de arbustos ou de cedros. Portanto, de certa forma, tudo aquilo que elas acharem que se proporciona para se portar um ninho, aqui vai disto, e portanto, não é completamente inusitado encontrar ninhos de carriça em locais inesperados. Esta espécie, sendo considerada residente, mas também é daquelas espécies que nós podemos ver alguns indivíduos migradores provenientes de outras latitudes. Sim, ou seja, elas são residentes cá, residentes e aparentemente sedentárias, ou seja, as carriças que nidificam no nosso país ficam por cá todo o ano. Só que no norte da Europa, lá mesmo para norte, elas são migradoras. No norte estou a falar na maior parte da Suécia, exceto no sul e praticamente na totalidade da Finlândia. Nesses É países aquilo elas que nós são, já tínhamos elas falado sobre a generalidade das aves insetívoras, não Sim, é? sim, porque é assim, aquilo foi tudo cheio de neve e de gelo e, portanto, para essas aves torna-se muito difícil conseguirem sobreviver durante o inverno. E, portanto, muitas carriças dessas latitudes elevadas migram para sul e algumas vêm até às nossas latitudes. Embora em Portugal não haja recapturas, sabe-se que em Espanha há recapturas de carriças anilhadas na Bélgica, na Dinamarca, na Suécia e pelo menos uma ave anilhada em Espanha que foi recapturada em França. Portanto, há alguns movimentos entre a Península Ibérica e latitudes mais elevadas. E, por exemplo, no caso da ave anilhada na Suécia, sabe-se que ela foi anilhada como cria, portanto, sabe-se que nasceu na Suécia, foi anilhada como cria em Gotland, que é uma ilha que existe relativamente no sul, em junho e que no mês de dezembro do mesmo ano já estava em Granada, no sul de Espanha. Portanto, essa carriça viajou 2.800 quilómetros. Isto apenas como exemplo para mostrar que mesmo estas aves que nós no nosso país temos como residentes, noutras latitudes podem ter um comportamento completamente diferente. E é curioso que mesmo em Espanha há regiões onde elas só aparecem no inverno, como por exemplo nas Ilhas Baleares, elas nidificam em Maiorca e em Ibiza, mas na Ilha de Menorca aparecem apenas no inverno. Portanto, há alterações na distribuição e há fonologias diferentes consoante as regiões. O que acontece é que quando temos uma espécie muito comum que é residente, esse estatuto de residente e essa abundância vão mascarar completamente a presença de migradores. É o que acontece com os melros. Os melros são maioritariamente residentes, mas sabe-se que chegam melros vindos de outros países. Só que perdem-se no meio destes residentes todos e nós, assim, a olho, não damos por eles. Só a anilhagem é que nos permite detectar estas situações. E como é que é a situação dela em termos das nossas ilhas? É lá presente? Não, nem Madeira nem Açores, não ocorrem. E em Portugal, basicamente, podemos encontrá-la em todo o lado. Não, bom, com aquela ressalva que eu fiz no início de que elas não gostam de zonas muito quentes e secas. Portanto, nós podemos dizer, elas são muito abundantes no Noroeste, é um bocado como os piscos de peito ruivo, tem uma distribuição relativamente parecida. No Noroeste são muito comuns, porque é uma zona úmida, e depois, à medida que vamos descendo ou que vamos em direção à fronteira, vão se tornando menos comuns, e a sul do Tejo, enquanto que a norte do Tejo elas estão em quase tudo o que é moitas e bosquetes, a sul do Tejo já vão aparecer essencialmente ao longo de linhas de água. Se nós formos ao meio do Alentejo, nós podemos encontrar carriças nas galerias ripícolas, que são aquelas zonas, portanto, são aquelas
bosques com arbustos ou arvoredo que há ao longo das ribeiras, que aí tem alguma umidade e vegetação densa, mas se nos afastamos das ribeiras é muito difícil encontrar carriças. Portanto, no interior sul, e especialmente na bacia do Guadiana, são muito escassas. Não é? E em Espanha também há buracos na distribuição no sul, porque são zonas muito áridas e as carriças não gostam de zonas áridas. Mas é uma ave que não é impossível de ver em ambiente urbano, jardins e coisas do Não, género. não, não é. Quer dizer, desde que haja vegetação densa e alguma umidade, as carriças colonizam facilmente. Portanto, como disse, o principal fator que pode condicionar a presença delas é a secura. Elas aí não se dão muito bem. Mas, portanto, a Um, norte do Tejo um estão vaso, praticamente não em é? todo lado. Um vaso, sim, desde que não seja muito seco, sim. Mas pronto, aquilo foi na Rábida. A Rábida é uma zona de vegetação bastante densa, que é logo um dos fatores, e não é das zonas mais áridas. Atenção, elas descem até ao Algarve, não quero dar a ideia de que não ocorrem no sul. O que acontece é que no sul, como as condições não são tão propícias, elas ocorrem em densidades mais baixas, é só isso. Uma das características também desta ave é aquela capacidade que ela tem de espetar as penas caudais para o ar, e tem uma cauda muito curtinha, não é? Sim, isso é uma postura muito característica, que elas levantam frequentemente a cauda. Aliás, quase todas as fotos de carriça que nós vemos nas galerias e nas redes sociais ou nos livros, quase sempre estão com a cauda levantada. Eu diria até que é raro ver uma foto de uma carriça que não tenha a cauda levantada, porque essa é a postura característica. Eu também julgo que nesse aspecto quem as fotografa se calhar também faz pontaria para as apanhar com a cauda levantada e depois Não, eu acho, faz eu acho foto que que é quase escolhe. impossível, porque eu mesmo quando as observo, elas estão quase sempre assim. Quando estão a voar, não, mas depois quando pousam, muitas vezes levantam a cauda. Não é sempre, mas eu acho que não será muito fácil apanhá-las com a cauda esticada. De vez em quando mexem, mas estão muitas vezes assim com a cauda levantada. Não sei se aquilo lhes dá mais equilíbrio ou qual é o motivo, mas acontece isso. Outra particularidade também da carriça que, pelo que eu estive a ler, ela utiliza uma estratégia de reprodução de, em que basicamente temos um macho com muitas fêmeas e que supostamente não é uma estratégia muito comum nas aves. Não, o que eu li é que os machos podem ter vários ninhos, os machos podem construir vários ninhos e que os machos que constroem vários ninhos aparentemente podem ter mais sucesso reprodutor. Isto foi o que eu li. Embora nessa referência que eu encontrei não explicava se era vários ninhos para a fêmea escolher um ou se era vários ninhos para ter uma fêmea em cada um deles. Aquilo não explicava, mas de facto pode ser como estás a dizer, ou seja, pelo que eu percebi, o macho constrói o ninho para atrair a fêmea, porque de facto há espécies em que isso acontece, e se ele construir vários ninhos, provavelmente vai conseguir ter ali o seu pequeno harém distribuído por vários ninhos diferentes. Com o roxinol dos caniços acontece isso. O roxinol grande dos caniços, digo. E, E também é portanto, territorial, defende bem esse território, não é? defende De face a outros outros machos. machos, não é? Mas, Claro, claro. mas se aquilo dentro da mesma porção de habitat houver mais do que uma fêmea e enfim, desde que haja ali uma distância que não ponha em causa o sucesso reprodutor, talvez isso aparentemente funcione, não é? Exato, exato. Uma Olha, outra coisa que Gonçalo, deixa-me só dizer mais uma diz coisa que isso. eu também li, enfim, que é uma Eu curiosidade que deixo, eu não, que deixo. não, obrigado, obrigado, que não surpreende muito, é que é o seguinte, no Reino Unido, onde eles têm feito também muitos estudos sobre as causas de mortalidade das aves, nomeadamente as que estão anilhadas, descobriram que mais de metade das carriças mortas, ou cerca de metade, a causa foi captura por predadores domésticos. O que não me surpreende, dado que esta ave anda muitas vezes rente ao chão. Portanto, se anda assim a voar muito baixinho, como nós já vimos, e se anda muito no solo, e se é uma ave que tolera bastantes aproximações, é uma ave que é facilmente capturada por predadores domésticos. E outra causa de mortalidade também relevante no Reino Unido é a colisão com estruturas, edifícios, nomeadamente com vidraças. Portanto, acaba por ser também um fator relevante, até porque elas andam muito em jardins, se andam em jardins, andam perto das casas e acabam muitas vezes por colidir com os vidros. E esta é Uh, mais uma daquelas espécies em que, se houver iluminação noturna, ela mantém-se ativa durante a noite Mantém-se a também, não é? cantar durante a noite. Sim, a iluminação noturna pode estimular o canto e a atividade nas aves, embora eu acho que isso acaba por lhes perturbar os ciclos naturais, mas pronto, são contingências da sociedade em que nós vivemos, em que a iluminação artificial acaba também por afetar as aves.
ela, em termos de comportamento, quando se está a alimentar, ela também anda sempre muito junto ao solo, portanto também a torna propícia de ser atacada, não Sim, é? elas Pelos... andam junto ao sol, elas apanham sobretudo aranhas e coleópteros, portanto, assim, e dermápteros, que são aqueles os chamados as forficuloricularias, como é que se chama? Aqui no Alentejo chamam-nos as rapacaçolas, mas aquilo tem outro nome, agora não me recordo, epá, não me lembro, pronto, são os dermápteros, portanto, que no fundo são tudo bichinhos rastejantes, e também podem capturar pequenos vertebrados, que foi uma coisa que eu só recentemente é que descobri, mas elas podem capturar, por exemplo, girinos. Boa. Mas claro, como acontece com os insetívoros, no inverno acabam por complementar isto também com matéria vegetal, não é? Como sementes e vagas, porque os insetívoros que não migrem para a África dificilmente sobrevivem no inverno sem recorrer à matéria vegetal. E a carriça também o faz. Pronto, e agora sim, vamos então terminar esta conversa. Gonçalo, mais uma vez, obrigado por partilhares os teus conhecimentos connosco. A Obrigado, todos os Zé. que nos ouviram, muito obrigado e até à Obrigado próxima a conversa. todos e até à próxima, que também será muito interessante.